Para você, internauta que está entrando agora na nossa live, saiba que nós vamos fazer hoje uma live muito especial, muito particular. Nós temos o prazer, a honra, a satisfação enorme de ter como nosso convidado especial o Dr. Samir Nemi, que é simplesmente presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, uma entidade forte, uma entidade pujante que defende os seus profissionais e a profissionalização da contabilidade nas organizações brasileiras e na administração pública. Não é só apenas contador o nosso Samir, ele também é administrador e também é advogado. Portanto, ele reúne todas as condições objetivas na formação profissional que tem e na experiência profissional em exercício em funções de liderança, de gestão, para nos dar realmente a condição de desfrutarmos de uma grande live, contabilidade e administração, papéis e prerrogativas das profissões. Samir, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. É um prazer muito especial para nós e benefício de todos, em especial dos internautas e daqueles que vão assistir o nosso vídeo posteriormente. Eu que agradeço, Wagner, o convite. Para mim é sempre uma honra estar com você. Toda vez que a gente bate papo, parece que eu estou tendo até uma aula, sempre consumindo conhecimento e me fortalecendo, porque você é uma pessoa diferenciada que, com certeza absoluta, contribui com as pessoas que estão no seu entorno sempre. Então, quando fui convidado, prontamente aceitei, porque eu acho que quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de administração, a gente fala de profissões irmãs, né? De categorias irmãs. São irmãos siameses, né? À toa que os 2 primeiros anos da graduação a gente faz juntos, né? A verdade é essa. Então, uma honra muito grande estar aqui com você hoje e vamos bater esse papo aí para a gente construir um entendimento maior para quem nos acompanha. Muito obrigado, Samir. Samir, a pandemia do Covid-19, essa pandemia terrível, trouxe impactos inimagináveis, bastante importantes na economia brasileira, não, no mundo inteiro, né? O mundo parou, as dificuldades são enormes. Muitas empresas fecharam aqui no Brasil, outras recorreram a medidas como crédito, outras precisaram de se reinventar para continuar se mantendo e sobrevivendo. Na sua visão, qual o papel do profissional de contabilidade nesse cenário, que tem que, em verdade, registrar e apontar e orientar os empresários nesta enorme crise? O Wagner, a gente tem discutido isso muito nos debates, nos seminários, nos congressos que a gente tem feito de contabilidade, 99% deles online. Assim, a pandemia ela teve um revés para a sociedade, né? Ela trouxe um prejuízo muito grande para a sociedade, né? Mas, logicamente, crise para uns, oportunidade para outros. E o que a gente vê é que algumas profissões elas foram elevadas na percepção de valor, né, perante a sociedade, da atuação que efetivamente elas promovem. E a gente vê que a contabilidade, o profissional da contabilidade, ele foi alguém que efetivamente conseguiu gozar desse benefício. Eu costumo dizer que a burocracia ela pesou muito nas costas do profissional da contabilidade, pelo menos nos últimos 30 anos, né? A gente deixou de ter a contabilidade gerencial, a análise dos dados, a oferta das demonstrações, de todo o material que a gente promove em favor do direcionamento melhor das empresas. Ele foi, na verdade, deixado em segundo plano, porque o que efetivamente passou a ser a grande prestação de serviço do profissional da contabilidade foi a conformidade legal. É você apurar o imposto, é entregar a obrigação acessória, é atender intimação, é legalizar, é licenciar. Ou seja, a gente passou a ser um grande gestor da burocracia brasileira e deixou de ser efetivamente um assessor ou um consultor do direcionamento dos negócios, né? Nesse ponto, contador e administrador trabalham muito em linha, né? E aí, infelizmente, a valorização ela se perdeu nesse caminho. Muito tempo o contador ele foi entendido como um mal necessário para os negócios. Eu tenho um contador porque eu preciso ter, porque se eu pudesse escolher, não teria. E hoje você vê que é completamente diferente, né? Quando essa pandemia nos trouxe aí no primeiro mês e meio de pandemia, foram quase 30 medidas provisórias que tiveram que ser lidas, interpretadas,
levadas a orientação aos empresários, promovida a sua aplicação para que aquelas medidas provisórias efetivamente materializassem um benefício para aquela empresa, para aqueles funcionários. Então, empresas passaram a não pagar mais a folha de pagamento, se valendo da suspensão ou da redução. E aí, efetivamente, o trabalho do contador voltou à sua origem. E a gente, com o nosso trabalho, com o exercício da nossa profissão e com a administração da ciência contábil, a gente levar resultado para a ponta dos negócios, né, e fortalecer a economia como um todo. Então, acho que o Covid foi ruim em inúmeros aspectos, mas para a profissão contábil é como se fosse um reposicionamento do valor do profissional. É o que a gente tem vivenciado hoje, graças a Deus. Interessante essa sua observação. Vocês estão, o contador, o profissional contábil, está no olho do furacão. E em organizações que estão por razões objetivas, uma organização, por exemplo, vinculada à cultura, ao teatro, ao cinema, etc., a cultura em geral, com uma dificuldade enorme que o contador tem que contribuir, mostrando ao empresário como sair daquela crise, ajudando-o a pensar. Aquelas organizações que estão tendo a oportunidade objetiva, né? Como, por exemplo, você falava que organizações muitas se deram bem, a gente logo lembra das empresas de delivery, né? Como elas cresceram, como se desenvolveram. O brasileiro era até avesso, né? A utilização disso, as oportunidades que o contador pode dar para gerar mais negócios, mais valor para essas empresas, né? Ao mesmo tempo, as dificuldades, como empresas se reinventarem, seja uma complexa organização, seja uma pequena organização, um pequeno negócio. Interessante essa sua observação, porque isso retoma o papel essencial do contador, que é contribuir com reflexões na área financeira, contábil, principalmente, para o administrador, para o gestor, verificar o negócio, ajudá-lo a pensar e não ficar refém da burocracia. Isso marcou muito, muito a profissão, porque a burocracia brasileira, né, Samir, é acachapante, né? Não é verdade? A gente acaba não entendendo por que o Brasil impõe tantas obrigações assim aos seus empresários. Se você consegue fazer um comparativo entre países vizinhos, por exemplo, a gente vê que o Brasil leva 2.200 horas para construir toda a obrigação de recolhimento de tributos e entrega de obrigações acessórias, né, o que eles avaliam como custo Brasil. Aí você vai no Chile aqui, você tem 20 vezes menos tempo e esforço e recurso empregado para administrar a burocracia, né? Então, o empresário, o empreendedor no Brasil é um guerreiro de verdade. Ele precisa ser sempre aplaudido e suportado, porque aqui tudo acontece para que dê errado, né? E muitas das vezes ainda dá certo. Quer dizer, o custo da burocracia, eu costumo dizer, sabe, Samir, que o custo da burocracia e do desperdício, que acaba sendo o custo da burrice, é superior à corrupção. As pessoas pensam que vão resolver a corrupção, colocar só pessoas honestas, que as organizações vão poder funcionar, não com essa pata da burocracia impedindo, porque certamente o desperdício e a burocracia é muito grande. Vocês na contabilidade vivenciam isso todos os dias, é o cotidiano de vocês, né? A gente criou um projeto aqui através de uma comissão, que é a Comissão para a Reforma Tributária, em que a gente estudou as PECs que estão sendo levadas à discussão no Congresso, e a gente fez um mix ali do que a gente entende como uma contribuição benéfica para a sociedade por uma reforma tributária mais justa e igualitária, porque, graças a Deus, aqui é uma casa apartidária. A gente não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. A gente é pelo país, né? É claro. E aí, o que você vê? Que a reforma tributária ela não é a solução do país, não. Na verdade, é um dos pontos que precisa ser reconstruído, mas é exatamente o que você falou. Existem 3 pilares que são muito, muito caros para o Brasil, né? O primeiro é o desperdício. É exatamente o que você estava falando, né? O segundo são os privilégios, que são demasiados. Ou seja, o burro não consegue puxar a charrete de tanto peso que a charrete carrega, né?
E o São terceiro, muitos subsídios, né? Muito privilégios. E nós não estamos falando apenas no super salário, nós estamos falando nos subsídios que vocês têm que contabilizar tudo isso. Né? sim, Isso passa por vocês diretamente. não, o que a gente vê, na verdade, é que é, é dissonante do que a gente vê na iniciativa privada, muitas das coisas que a gente se depara na iniciativa pública, né? Então, a gente precisa cortar na carne. Quando eu falo dessa proposta de reforma tributária, se eu, Samir, pessoa física, fosse olhar a proposta com olho pessoal, próprio, eu não apoiaria, porque, com certeza, essa proposta que a gente está levando, ela me prejudica enquanto pessoa física, mas ela me fortalece enquanto sociedade, né? Então, precisa de verdade a gente revisitar todos esses pontos, e o administrador, melhor do que ninguém, sabe aonde o recurso está sendo bem empregado, aonde não está sendo bem empregado, e os números que a gente promove, a estatística que a gente dá a oportunidade dos administradores terem em mãos, é que vai dar a correção do rumo, né? Tenho feito isso internamente aqui no Conselho, e às vezes medidas pequenas. Vou dar um pequeno exemplo aqui. Sim. O Conselho ele ficava aberto até as 21h30 por conta de uma concessão de alguns andares. E aí, quando a gente cancelou essa concessão, eu deixei de desligar o ar-condicionado do prédio às 21h30 e passei a desligar às 17h30, porque 18h a gente encerrava. Sim. Houve uma economia de R$35 mil na conta de luz por mês do Conselho. É expressivo, quer dizer, não tenha dúvida que é expressivo. São pequenas medidas, as coisas estão no detalhe, pequenas medidas que têm consequências, né? É verdade. Eu sabia como é que vocês, do Conselho, que estudaram essa questão da reforma tributária, estão vendo a tentativa, o objeto do governo, pelo menos o ministro Guedes tem trazido à discussão essa questão da CPMF, que é com outro nome, mas em verdade parece que na essência é a mesma coisa. Não é a cobrança digital dos grandes complexos, né? Do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, etc., mas em verdade é as transferências digitais através do recurso. Como é que vocês analisam esse processo? Então, na verdade, assim, quando começou a se falar de reforma tributária, quando começou a se falar nessa discussão, eu imaginei que o objetivo maior seria, sim, redução da carga tributária, redução do tempo para a administração da burocracia, e que a gente poderia dar um passo para trás para viabilizar a capacidade contributiva das pessoas, e aí, no momento seguinte, mais à frente, a gente tivesse efetivamente a oportunidade de degustar o crescimento, né? Porque quando a gente reduz a carga tributária, a gente reduz o custo do Brasil, é natural que no primeiro momento a gente tenha uma queda na arrecadação. Sim. Né? Mas aí você acaba potencializando o empreendimento, o ato de empreender, e naturalmente a arrecadação ela volta a subir. Mas o que você vê hoje é assim, ninguém quer perder nenhum centavo. Né? O Estado não quer perder, os municípios não querem perder, a União não quer perder, né? A iniciativa privada também não quer perder, os eventuais benefícios ou privilégios que gozam. Então, se ninguém faz a sua reflexão pessoal e abre mão, na verdade não precisa de reforma, né? Para manter a estrutura do jeito que está. Está do jeito que está. Mantém-se os privilégios e aquele que paga a conta, né? O imposto de renda acaba incidindo fortemente sobre pessoa física, principalmente sobre classe média, né? E a classe média paga a conta, a classe média baixa, a classe média, né? Nesse estudo... E o CPMF, em relação vis-à-vis a questão da desoneração fiscal da folha, isso tem sentido ou é apenas uma justificativa para adotar a volta desse CPMF? Eu não vejo como positiva a volta do irmão gêmeo aí do CPF com outro nome, da CPMF, porque, infelizmente, você não faz com que o tributo ele incida sobre quem tem mais capacidade de pagamento, né? Na verdade, você impõe ele de uma maneira linear, porque hoje quem não se utiliza nos meios digitais aí para fazer as suas transações financeiras, né? O que a gente estuda lá, e assim, o que está muito fresco aqui na minha memória, primeiro é fazer um ajuste na tabela do imposto de renda, para que quem ganha menos pague menos. Existe uma defasagem absurda de quase 100% frente à inflação.
né? Então, se hoje quem não paga imposto recebe R$ 1.903, deveria, por justiça, quem recebe até R$ 4.000 não paga nada de imposto de renda. Evidente. Né? E aí sim, criam-se outras alíquotas, né? A última é 27%, então cria-se as alíquotas de 30%, 35% e 40% para grandes receitas, claro, né? Grandes rendimentos. E do outro lado, a gente tentar diminuir a carga tributária que incide sobre a atividade produtiva, as empresas, e lá na frente você tributa o lucro. Claro. Eu acho que faria muito mais sentido, porque você imagina numa pessoa jurídica, na última alíquota, por exemplo, da atividade de comércio, no Simples Nacional, você paga 11% de imposto. E aí você transfere aquele recurso todo para a pessoa física a custo zero, né? E lá na pessoa física o cara vai pagar 27,5%. É verdade. Tem um desequilíbrio muito grande. Mas, assim, eu comecei extremamente esperançoso nessas primeiras discussões e confesso que já estou mais cético a visualizar mudança. Não sei se a gente vai conseguir de verdade promover as alterações que vão dar o fôlego que o país precisa para deixar as pessoas empreenderem e fazerem o Brasil andar para frente, né? Esse estudo que vocês fizeram no Conselho de Contabilidade do Rio se refere basicamente à proposta do Bernardo Picchi, que estariam tramitando na Câmara, a partir da iniciativa da própria Câmara, e não essa medida que o governo federal mandou, que é muito limitada, né? Que é a fusão do PIS, com o COFINS, aquelas coisas. Sim, né? Sim. Na verdade, o que a gente fez? Todas as propostas que foram colocadas em discussão no país, a gente recebeu isso, e através dessa comissão, com pessoas de renome, experientes, conhecedoras, autores de livros sobre tributação, reforma tributária, trouxeram isso, avaliaram todos os pontos que foram ofertados nessas propostas que estão tramitando nas casas legislativas, e a gente construiu uma proposta nossa, uma sinalização de como essa proposta que deveria ser aprovada, ela deveria se comportar. Porque em todas elas tem pontos positivos e tem pontos negativos. Se houver inflexão, a gente vai aprovar uma que não vai levar o benefício que a sociedade precisa. Né? Precisa, né? É claro, você não pode dizer... se houvesse um modelo perfeito, todos os países do mundo utilizariam esse modelo. Tem circunstâncias de cada país, da sua própria história, e das condições estruturais que tem. Né? Em verdade, a gente já paga, né? A carga tributária no Brasil é muito alta, ela foi aumentando, e chegou a níveis bastante altos, o que são, como dizia lá o famoso o Edmar Baixa, né? Que falava em Belíndia, né? Naquela época, ele comparava o desenvolvimento da Bélgica com as dificuldades que a Índia tinha. Né? A Índia que está conseguindo, mas tem uma classe média de 700 milhões, mas tem outros 700 milhões aí de pobres e miseráveis também. Na verdade, aqui no Brasil, a gente paga carga tributária de primeiro mundo e recebe serviços de terceiro mundo. Terceiro mundo. Esse é o desequilíbrio, que a gente tem. E o que a gente vê, assim... Quando a gente se coloca à disposição da coletividade, você não precisa satisfazer o seu ego, a sua vaidade. Não, a proposta que tem que ser aprovada é a minha. Não, claro. A proposta que tem que ser aprovada é a melhor para o país. Então, claro. Pega um terço das boas ideias de cada proposta que está correndo, junta aquilo tudo e faz um mundo ideal, né? Não é para isso que as casas legislativas elas existem. Ela existe para legislar em favor do bem comum, não há dúvida disso. Né? Quando se fala em reforma administrativa, eu fico escandalizado, sabe, Samir, que eu vejo, ao invés de você pensar nas funções administrativas, nas velhas funções administrativas, que são fundamentais, né? O comando, a liderança, a coordenação, o controle, né? A organização, o planejamento, programação, você fica apenas restrito a questões de pessoal e a questão de pessoal dos Barnabés. Né? Então, dos Barnabés, que é o velho servidor que não ganha tanto assim. E, em verdade,
como se isso fosse, como se reforma administrativa fosse reforma de administração de pessoal. É impressionante. A gente já houve reforma administrativa nesse país historicamente que significaram avanços, né? Antigamente você tinha tesouraria, que era o cara que cuidava da tesouraria, era o príncipe do serviço público. Antigamente, tem 40 anos atrás, né? As reformas foram importantes e são importantes, pensando no bem comum, não há dúvida. Mas parabéns por esse trabalho aí no Conselho de Contabilidade. Eu também tenho um sentimento um pouco de ceticismo com a razão, mas a gente tem que ter de entusiasmo com a vontade, porque o Brasil precisa disso, né? Não há dúvida. Precisa. E a gente sabe o quanto que o privado empreenderia se tivesse melhores condições. Às vezes a gente vê as pessoas desistindo porque fala, pô, Samir, a burocracia é muito grande, pô, essa carga tributária é complexa, né, os benefícios, os encargos que eu sou submetido a conceder, às vezes me inviabilizam, né, e a gente tem que ver isso. Lá na junta comercial, trabalhando lá como vogal, a gente vê que no mês de agosto, se não me engano, foram 6 mil empresas que foram abertas no estado do Rio de Janeiro. Mas, Wagner, tenha certeza que não são pessoas que empreendem por oportunidade, não. É um empreendimento por necessidade. Muitos perderam o emprego, precisam abrir um CNPJ para poder ter a condição de buscar alguma receita para a manutenção da sua família, da condição de vida. Então, falta aí a administração, falta planejamento, falta gestão. Por isso, desse número gigantesco de taxa de mortalidade das empresas no Brasil. Claro. Eu acho que tanto contadores quanto administradores, eles têm um papel extremamente relevante para com a sociedade, né? Eu acho que a disseminação do conhecimento que a gente detém tem um impacto para a sociedade inimaginável. A gente tem muita capacidade de contribuir com o país de verdade. Infelizmente, a gente ainda não é elevado às posições que nos dariam a oportunidade de efetivamente demonstrar isso, né? Mas acredito que esteja havendo uma maturidade política nos nossos segmentos e que dentro em breve a gente sim vai ver a capacidade que a ciência contábil e a ciência da administração podem promover em favor da sociedade. Fechando esse primeiro bloco de conversa com você, Samir, me impressionou muito a sua reflexão, nunca tinha me dado conta disso, da perversão que houve na função do contador em relação a ele ter que atender essa carga burocrática tão boçal que existe no Brasil, que fez com que ele perdesse a sua origem, de pensar, né, e de ajudar a organização a se viabilizar com a sustentação da ciência contábil, quando ele teve que atender a burocracia. Isso é uma reflexão muitíssimo importante, porque ela mostra os males que a burocracia pode fazer. Não é apenas a profissão do contador, é a racionalidade das organizações que vocês estariam dando. Nós estamos vivendo hoje uma questão, esse sistema aqui pelo Facebook, né, do stream que nós estamos fazendo, eles já existiam, mas as organizações já não percebíamos isso. A tecnologia está aí presente, indiscutivelmente ela está aí presente. Ela me impressionou muito em relação quando o Tribunal de Justiça começaram a se informatizar informações que a gente vai tendo com as convivências que temos, que muitos advogados passaram a ter de estagiários ou profissionais advogados mais jovens para conseguirem mexer nos sistemas, porque os mais velhos não conseguiriam mexer mais. Isso também impacta fortemente a contabilidade. Como é que você está vendo e como é que a profissão está reagindo a esse brutal impacto da economia 4.0 na função contábil? Há tempos atrás, houveram alguns estudos de empresas de renome mundial dizendo que a profissão contábil ia acabar, né? Isso é muito... Seria engolida pela tecnologia, né? E o que a gente vê, Wagner, na verdade, é que a tecnologia ela vem como um fator de impulsionamento da capacidade de entrega do profissional da contabilidade, né? Porque todas essas obrigações acessórias que a gente estava conversando, que tomam 90% do tempo de trabalho do profissional, elas aos poucos estão sendo administradas e entregues por inteligências artificiais, por robôs e tudo mais. E esse tempo que a gente administrava a burocracia, ele está começando a ser devolvido ao contador para que ele possa, de verdade,
fazer a administração de todos esses dados, produzir os relatórios e interagir com a administração das empresas. Eu posso contar nos dedos da mão as empresas que, com recorrência, promovem reuniões com os seus clientes para poder apresentar o balanço, apresentar os números, dizer o caminho certo que a gente está tendo, os caminhos errados que a gente está tomando, né? Fazer a contribuição que a ciência contábil pode efetivamente fazer para uma gestão. Agora, isso começa a melhorar. Para você ver como era irracional, ainda né? Às vezes o mesmo dado era informado em 4, 5, 6 obrigações acessórias diferentes. Para que isso? Se a administração pública é uma só, né? Então a Receita Federal às vezes pediu uma informação na DCPF, pediu uma informação no Imposto de Renda, pediu uma informação na SCD, uma outra informação na SCD, e o mesmo dado em todas elas. O risco de você informar equivocadamente esses números e gerar um conflito na análise. Então, assim, a tecnologia ela tem que vir para ajudar, de verdade, para racionalizar o nosso trabalho e tornar ele mais eficiente, que a tecnologia seja utilizada nesse sentido. Eu, por exemplo, fico imaginando o quão positivo para a sociedade não pode ser, por exemplo, quando a gente tivesse um software, um aplicativo de celular desse, em que você, na sua região lá, no seu bairro, você pudesse influenciar como o orçamento que está destinado para o teu bairro ele pode ser utilizado. Claro. Não diz lá o que é melhor, não. É melhor no posto de saúde, não. É melhor no asfaltamento da rua. É melhor na troca da lâmpada que queimou. E aí? A gente não pode contribuir. Então, acho que a sociedade deve se politizar no sentido de contribuir para o coletivo. E essas ferramentas tecnológicas são fundamentais. A gente precisa adotá-las, né? É o que você está dizendo, o uso da tecnologia na questão pública, do orçamento público, gerando a possibilidade, enfim, o tão sonhado orçamento participativo. Mas eu quero lhe dar um testemunho pessoal em relação a essa questão que nós estávamos falando. Nós temos hoje no Conselho Regional do Rio, o balanço e os balancetes são todos feitos pela máquina. O contador que nós tínhamos, que temos ainda, é o mesmo contador, isso obrigou, e ele com muita facilidade ele conseguiu enriquecer o seu papel, porque antes realmente ele passava o maior tempo, ele tinha lá os seus processos de computação que faziam aqui ou ali, mas de repente a gente coloca, né? Os balancetes são feitos diariamente, e ele nos dá o assessoramento lá ao presidente do conselho, ao plenário, com muito mais riqueza, com muito mais validade. É verdade que no início, e é natural, a gente sabe, eu fico perguntando, como é que vocês do Conselho vão encarar, porque eu percebi isso em uma situação microscópica, mas a primeira é uma resistência, a gente percebe, né? Vai mudar o status quo, mas de repente aquela pessoa que fez uma pequena resistência, e os funcionários do Conselho também, que trabalham na área de contabilidade, tinham medo que vai acabar meu emprego, de repente eles percebem que muda o papel, mais do que isso, é um papel nobre, fundamental à gestão das organizações. Isso mostra mais ainda a interconexão que existe entre gestão das organizações e o mundo contábil. Esse é o testemunho, é interessante isso. Não são poucas organizações que têm essa contabilidade feita pelo computador, pelo robô, como nós temos no Conselho hoje do Rio, pelo nosso sistema CIFA. Então, o que a gente vê, na verdade, é que conforme você integra o seu cliente com o seu sistema de contabilidade, você, em tempo real, às vezes, consegue produzir esse material. Existem sistemas de gestão que integram as empresas aos escritórios de contabilidade, que conforme o cliente vai efetuando a venda na sua loja, o acumulado da receita já aparece para a gente. É isso mesmo, é exatamente o que temos. O sistema é o sistema próprio. Só que o sistema é próprio lá no Conselho mesmo. É isso aí. Aí já apura ali qual o imposto que aquela receita vai demandar daquela empresa. Quando você termina o mês, você já aperta o botão, isso. O faturamento já é definido, a guia de imposto já é gerada e já é enviado por e-mail para o cliente e já faz o protocolo de quando ele abriu o e-mail, quando ele imprimiu a guia para pagar. É fantástico, é fantástico. E o nosso pessoal de contabilidade, e o contador mesmo, que antes, né, pensava que ia acabar o trabalho dele, e arrumou foi mais trabalho.
Agora ele tem que pensar. Isso é que é o nobre, é o papel nobre, que é o papel original da ciência da contabilidade, não é isso? É verdade. Né? Você vê durante anos a contabilidade sendo relegada, é muito triste, porque a gente, como presidente do conselho, que a gente tem que coordenar as ações de fiscalização, quantas vezes chegavam ao escritório de contabilidade e o contador fazia tudo menos contabilidade. Não tinha livro diário, não tinha balanço, não tinham as demonstrações obrigatórias. Então, na verdade, estava entregando o quê, né? Então, eu acho que agora é um retorno à essência e ao valor que a profissão efetivamente tem. E viva a tecnologia que está dando a oportunidade da gente revivenciar isso tudo, né? Há alguns anos atrás, me permita a intromissão indevida, mas, em verdade, se interessa ao conjunto da sociedade, né? O Conselho de Contabilidade, foi o Conselho Federal, os regionais, acabaram com o registro dos técnicos de nível médio, os técnicos de contabilidade. E eu percebo, sabe, Samir, não sei como é que vocês veem isso, que aí a função contábil em nível de preparação desses documentos e tudo, cada vez mais, eu não estou falando naquilo que está tudo no computador, mas nas organizações em geral, passa a ser ocupada e exercida por pessoas que não são de contabilidade, por leigos. Isso não perdeu o domínio? Eu te pergunto na boa mesmo. Isso não prejudicou o domínio da profissão contábil, que vai de nível médio até mestrado e doutorado? Sim. Na verdade, como é que eu vejo o encaminhamento para essa solução aí? Os cursos técnicos em contabilidade, eles eram desenvolvidos no ensino médio, né? Exato. Né? O aluno passava os 3 anos lá, do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e ali ele conjugava aquele conhecimento e trazia para ele. Em um dado momento, a gente via que os cursos técnicos em contabilidade eles estavam sendo ministrados de uma maneira indevida. Às vezes, com 3, 4, 5 meses de estudo, ele já era concedido a ele o registro. Né? Não é possível. Isso é uma irregularidade, né? Então, a capacidade técnica que ele tinha era muito pobre. E aí tinha 2 caminhos, né? Entre você brigar para que a educação voltasse a ter qualidade e um padrão, e o caminho muito mais curto, que era simplesmente acabar com o registro. E resolveram acabar com o registro, né? E hoje isso trouxe um impacto muito negativo para a categoria, e eu não estou falando como presidente do conselho, não, estou falando como Samir, assim, eu acho que o técnico ele abriu um buraco muito grande, porque como é que os escritórios de contabilidade vão financiar, grande parte deles vão financiar a mão de obra? O cara não pode ter 5 contadores no mesmo escritório, não é, Samir? Ele precisa do técnico de contabilidade para fazer aquelas funções que são de nível médio mesmo, né? Exatamente. E hoje estão sendo ocupadas por pessoas que não são técnico de contabilidade. Exatamente. A gente encontra isso e é algo que eu acho que a categoria ela vai ter que confrontar em algum momento, porque os técnicos eles não podem mais promover o seu registro, vão envelhecer, vão deixar de existir naturalmente, e aí como é que fica o meio do caminho ali da profissão, né? Você acredita que um escritório de contabilidade vai conseguir pagar um salário de um contador, claro. De um contador superior. Fazer lançamento contábil, então inviabiliza toda a execução, e muitas das vezes a gente acaba se deparando com encaminhamentos irregulares. Mas a gente são funções técnicas de nível médio, análise daqueles documentos, não é verdade? Exatamente. A estrutura de pensar é do contador, esse trabalho de nível médio sustenta. Essa que foi a minha impressão desde aquela época. Isso está perdendo o domínio do mundo contábil, né, que envolve atividades evidentes de nível médio. Isso não prejudica a fiscalização do exercício profissional por vocês também? À medida que vocês não registram o nível médio? Muito, porque a gente acaba encontrando irregularidades inúmeras quando a gente vai visitar as entidades contábeis. E a gente sabe que houve uma participação nessa construção de legislação. Eu ainda não participava da vivência da classe, né, das entidades de classe, eu não consegui ainda entender o motivo pelo qual isso foi encaminhado dessa forma, mas não vejo como algo que foi positivo. Hoje, às vezes até assim, o objetivo da norma era né? E o que a gente vê é que o resultado atingido é outro. E a gente tem que saber voltar, né? É claro, não se está colocando que fosse alguma atitude de arrogância, mas foi diante
dos contadores que decidiram isso, né? Das lideranças da categoria, mas era em cima dos fatos que eles tinham naquela época. Mas as consequências em relação disso, as repercussões estão claras. Eu sou leigo na área contábil, claramente percebo. Isso deve estar criando problema. Como é que o Conselho de Contabilidade vai forçar um escritório de contabilidade a ter um funcionário de nível médio que está exercendo claramente funções contábeis de nível médio, para que ele não pode ser registrado? Então vai ter um leigo ali. E o curso de contabilidade continua. Né? E o que a gente vê muito ainda. Por isso que quando a lei foi aprovada e extinguiram o registro dos técnicos, eu era, à época, vice-presidente aqui de administração, e a gente fez uma campanha muito grande porque tinha muita gente que era formado como técnico em contabilidade que não tinha promovido seu registro, né? E findada aquela data, ele não mais poderia se registrar. Então, a gente convocou esse público e a gente teve um aumento no número de registrados muito grande no ano de 2015. Mas de lá para cá, infelizmente, as coisas têm sido... O desenvolvimento dessa ideia de fortalecimento da ciência contábil acabou tomando um rumo que a gente, em algum momento, vai precisar revisitar, sim, porque não é possível exigir algo que não possa minimamente ser cumprido, né? Você percebe, então, na categoria a nível nacional, eu sei que você está se colocando como posição pessoal, não é como presidente de pessoa jurídica, porque você teria que refletir a média do seu plenário, né? Mas você está se colocando na sua interpretação pessoal. Mas você percebe esse sentimento já graçando, aumentando em relação ao mundo contábil nas diversas entidades, diversos conselhos do país, e o próprio Conselho Federal. As pessoas estão se dando conta disso? Eu mesmo já tive a oportunidade de participar de 3 reuniões de presidentes do sistema CFC, CR6 aqui, e uma delas eu pontuei exatamente isso. Seria a necessidade de recriar uma categoria em que ela pudesse administrar essas atividades menos nobres, digamos assim, da ciência contábil, para que viabilizasse efetivamente a estrutura de trabalho da profissão, que ela não fosse prejudicada, né? Isso não vai entrar, de repente, no mundo dos robôs e dos computadores. Nós vamos ter um processo de transição que será mesmo, por mais rápido que seja, será longo, né? As pequenas empresas, os escritórios de contabilidade vão precisar. Interessante essa sua opinião, me impacta muito positivamente. Como é que você vê, Samir, a importância do ensino? Nós estamos vivendo no século da volta à escola, né? Da educação continuada, permanente, né? As pessoas não ficam velhas, ficam obsoletas, e a obsolescência do conhecimento, né? Como é que você vê o ensino de forma continuada para profissões como administrador e o contador? Eu acho isso fundamental para a manutenção da boa qualidade do exercício profissional. A gente não pode abrir mão disso. Eu costumo dizer que é um dos grandes orgulhos do sistema contábil brasileiro, a proposta que ela tem de usar a educação continuada como um pilar de fiscalização preventiva. A gente capacita e qualifica o profissional para que ele erre menos e a gente autue ele menos, né? Só no Rio de Janeiro, em 2019, se não me engano, a gente entregou em torno de 420 cursos de qualificação profissional gratuitos, né? Na contrapartida da anuidade. Se você olhar dias úteis, quantos temos? 200 e poucos? Então, a gente deu quase 2 cursos por dia útil. E aí você fica chateado do outro lado, né? Porque você vê que você entregou tanta capacidade de conhecimento e tão poucos na nossa base de registrados vieram consumir esse conhecimento gratuito que a gente oferece. Então, falta engajamento também. Vocês ampliam esse trabalho no Conselho vinculado também aos estudantes de contabilidade? Também. Como é que funciona hoje? 20% da quantidade de inscrições é destinada aos estudantes. Então, hoje, nos cursos EAD ao vivo, que a gente está levando conhecimento, a gente tem a disponibilidade de 250 vagas por turma. Que maravilha. 50 são para alunos, 200 para profissionais, contadores ou técnicos, né? Então, hoje está estruturado desse jeito. É o século da volta à escola, o Conselho agregando valor à anuidade. Esse não é um papel
clássico, burocrático do Conselho, registro, né, de pessoa física e jurídica, fiscalização e a questão ética. Mas é preciso agregar fins opcionais, complementares, que são fundamentais, que agregam valor à anuidade pago por pessoa física e por pessoa jurídica. Muito bem, é muito bom esse trabalho, importante, fundamental, né? Como é que você vê, Samir, a contabilidade e a administração são áreas definitivamente afins. Você usou uma expressão muito feliz, que foi irmãos siameses. É verdade, nós somos irmãos siameses, né? Nós somos complementares. Né? Cada um tem o seu papel, mas que se complementam no interesse do mundo das organizações e do universo da sociedade. Inclusive, muitas pessoas como você, Samir, eu sei, possuem 2 graduações, não possuem 3. Você, além de ser contador, é também formado em administração e direito. Como é que você vê a atuação conjunta? Vamos esquecer um pouco o direito, que também tem uma conexão grande com a contabilidade e com a administração. Não há dúvida, no mundo burocrático em que nós existimos, o profissional de direito tem a sua importância fundamental também. Mas como é que você vê a atuação conjunta do contador e do administrador? Eu acho que a gente precisa... Como é que você vê isso? Não, quando a gente teve a oportunidade de aproximar as duas casas no início desse ano, com aquela parceria que a gente montou e liberou a disponibilidade de capacitação da Universidade Corporativa do Administrador aos profissionais e estudantes de ciências contábeis, isso demonstra o quão importante a gente caminhar junto. E aí, digo irmão siamês porque os 2 primeiros anos a gente anda junto, de verdade. É verdade, é verdade. Um do lado do outro ali, né? E na empresa também, nesse cotidiano, isso funciona exatamente assim também, não há dúvida que é. Exatamente isso. Então, assim, eu acho que quando os 2 profissionais eles entendem o papel que desenvolvem, né, a seara de atuação que tem, e eles com sinergia conseguem produzir o conhecimento e a análise em favor das organizações, acho feliz do gestor, do diretor, do conselho de administração de uma empresa que prestigia um bom contador e um bom administrador, porque ela vai ter a bússola correta para o encaminhamento das suas ações, né? Eu acho que é muito nessa linha. O contador ele tem a capacidade de analisar os números, de construir as demonstrações, claro, e junto com o administrador sinalizarem qual é o caminho que essas organizações devem tomar. E aí a implementação das ações com base naquelas análises e demonstrações é própria do administrador. Então, é como se o contador fizesse a preparação e os indicativos para que o administrador executasse a sua função da melhor forma. Eu não tenho dúvida que a intensificação, o aprofundamento dessa parceria do Conselho do Rio com o Conselho de Contabilidade também do Rio, de Administração e Contabilidade, eu acho que isso tem repercussões nacionais nos conselhos federais e nos demais regionais. E, ao fim e ao cabo, certamente nos bancos do cotidiano de trabalho, nos postos de trabalho em relação à contabilidade. A gente tem que aprofundar essa parceria, porque somos realmente complementares. Irmãos siameses, não há dúvida. E é preciso a sinergia de nós 2, profissão de contador, profissão de administrador, gerar um resultado não de 1 mais 1, 2, mas de 1 mais 2, que efetivamente gerar um número muito maior, muito mais efetivo. Não é isso? E a nossa parceria vai ser um exemplo. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. E você vê que um exemplo desse, de sinergia e fortalecimento mútuo, foi aquele evento que a gente conseguiu organizar, que falava sobre a área de atuação dos condomínios. Exato. Quão importante é a atuação do administrador, não é? Histórico. Foi histórico aquele evento. Então, os contadores... Você conseguiu sentar à mesma mesa o Conselho Regional de Administração, a OAB e o Conselho de Contabilidade. Raríssimo, isso é importante. E mostra a sua liderança, a sua capacidade de aglutinar pessoas. E aglutinar ideias. Em torno das ideias que as pessoas se juntam. Na verdade, é uma sinalização de como a gente pode, com sinergia, trabalhar em favor da sociedade. Porque esse segmento, a gente começou a trabalhar a avaliação desse segmento, e o que a gente vê é que, infelizmente, ainda é muito incipiente a forma com que as pessoas atuam ali, né? Você imagina quando você vai comprar um apartamento, quem se preocupa em saber quais são os passivos que aquele condomínio tem, aquele CNPJ tem, né? Às vezes você está achando que você está comprando um apartamento, você está comprando uma dívida. Uma dívida. Um problemão, é verdade. Acontece toda hora isso.
Não tem uma regulação, não tem um controle. Então, às vezes você vê auditoria de contas sendo feita por corretor, às vezes você vê uma prestação de contas sendo feita por alguém sem capacitação técnica para isso. E aí prejudica muito, né? Prejudica demais. Então, eu acho que a gente precisa demonstrar o valor da ciência contábil, o valor de uma boa gestão, de uma boa administração. A gente não pode deixar as pessoas depreciarem ou diminuírem a capacidade que a gente tem, nos substituindo por quem não tem condição técnica de fazê-lo, né? E nós estamos falando de condomínios pequenos e condomínios enormes, grandes, muito expressivo. Aquilo tem um faturamento, vamos dizer assim, produzido pela taxa de condominial que cada morador ou cada usuário daquele centro comercial paga, de valores que exigem uma gestão complexa. E existe, portanto, uma contabilidade e aplicações realmente da técnica e da ciência de contabilidade e da sustentação do direito também, é claro, não há dúvida. Isso é a evolução da sociedade como um todo, Wagner. Porque antigamente as moradias eram estabelecidas em unidades de habitação únicas, né? Não existia o condomínio. Hoje você vê complexos habitacionais aí que conseguem reunir como receita mensal recorrente 2, 3, 4 milhões de reais, 300, 400 funcionários. Como isso? Sem controle nenhum? Como faz, né? Isso é uma empresa complexa. É uma organização que tem tudo. Porque administrar um condomínio e contabilizar tudo isso, tem de tudo ali, né? O que não tem num condomínio? A gente não está falando também em centros comerciais que também têm os seus condomínios e a sua natureza, né? Com bastante empregados. Nós temos muito a ver e muita coisa a interagir, de se complementar de fato. Dia do Contador, dia 22 de setembro. Foi agora, vocês comemoraram mais um ano da regulamentação da profissão. Ela é de 50 ou de 40? Eu sei que o economista é 50 a 51. Vocês são de 46. 46. Ah, maravilha. Então, estão fazendo 74 anos de regulamentação profissional. É uma data histórica muito importante, né? Maravilha, de 46. Quer dizer, vejam, anterior à contabilidade tinha o quê? O direito, talvez? Talvez tenha sido uma das segundas, uma das primeiras profissões. A nossa profissão é de 65. Economista é comecinho da década de 50, 56, maravilha. A data é o reconhecimento pela sociedade, né? A comemoração, é claro que reconhece-se isso, da profissão, de uma profissão tão importante quanto o contabilista. Você entende que o contador já alcançou esse reconhecimento merecido de valorização, de dignificação da profissão, de reconhecimento da sociedade pela importância que ele tem no conjunto das organizações brasileiras? Assim, na verdade, o meu movimento de ingressar nas entidades de classe e me candidatar à direção do conselho é exatamente para que a gente almeje esse objetivo, que a gente consiga atingir esse objetivo, porque eu sou filho de uma técnica em contabilidade que desenvolve a profissão desde 1968. Vão 52 anos aí de atuação da minha mãe aqui como técnica em contabilidade. Técnica em contabilidade. Sabe tudo. Mais que eu. E aí você via que, na verdade, assim, não existia um reconhecimento e uma valorização do trabalho que a gente desenvolvia. Exatamente o sentimento que eu tinha quando ingressei nos bancos da universidade, lá em 96, era a sensação que eu tinha de que eu não era desejado pelos empresários, eu era um mal necessário, era alguém que lhes era imposto para que eles não sofressem as autuações e as imputações de penalidades pelo descumprimento do que o governo mandava fazer. E hoje, assim, eu tenho uma satisfação imensa de ver 26 anos depois aí, aqui como presidente, né, tendo a oportunidade de construir esse encaminhamento, você vê que a chave está virando, vê que as pessoas conseguem perceber de verdade o valor que o contador tem no encaminhamento dos seus negócios. E eu espero, velhinho, consumir isso de maneira plena, né? Claro. Quer dizer, você percebe que antes era visto como
Claro que havia exceções, mas, em verdade, na média, como um mal necessário para cautelar eventualmente multas ou infrações que se cometessem, mais um sentido de um preventivo, de uma rede de proteção, e que agora não, eles estão compreendendo que é fundamental o papel do contador no sentido do assessoramento para que o seu negócio progrida com maior rentabilidade, com maior lucro, com melhores resultados, sem cometer os equívocos mais inversamente e vislumbrando oportunidades. Esse é o Sim. reconhecimento. Vou te dar um outro ponto que você vai concordar comigo. No passado, a fiscalização ela deixava muito a desejar. E quando a administração pública começou a se valer da tecnologia para poder implementar os controles, fez com que o nível de sonegação, por exemplo, caísse drasticamente, porque há 30, 40 anos atrás o que se via eram duas contabilidades, né? A contabilidade pro fisco e a contabilidade de verdade, né? Entendi. E hoje isso não existe mais. Hoje, ou você faz a contabilidade de uma única forma, e aí você se resguarda de todos os malefícios que a sonegação pode lhe trazer, e aí por isso a contabilidade passou a ter valor de novo, né? Porque os dados que a gente leva para a análise da gestão são reais, então efetivamente podem ser analisados e levados em consideração para a tomada de decisão. Então, é isso. E como a fiscalização evoluiu tanto e diminuiu a sonegação de tamanha forma, é que eu acho que a redução das alíquotas dos impostos que as empresas são obrigadas a pagar, que deveria acontecer, porque a sonegação hoje é infinitamente menor do que era 30 anos atrás. Então a gente não pode ter a mesma alíquota para contribuição. A gente já devia... O governo tem que fazer a sua meia-culpa. Vamos gastar menos. Fecha essas 25 torneiras que estão abertas jogando água no ralo aqui e vamos diminuir a alíquota de X para menos 20% e vamos deixar o pessoal produzir. Tenho certeza que vão empregar mais, eu tenho certeza que vão recolher mais tributos. É isso. E a arrecadação vai aumentar em função do aumento da capacidade de produção, de venda de serviços, etc. Não há dúvida que é isso, né? Eu vou pedir para o Tibério botar no ar a pergunta de novo, o comentário do Rui Ribeiro, que é um colega que foi presidente do Conselho Federal, foi presidente do Conselho Regional, conselheiro, muito ligados à área financeira também, que diz assim: boa noite, Wagner. A contabilidade é uma fonte de tranquilidade para todo empresário e também para o setor público, para evitar as pedaladas. Tem um comentário de um colega, Rui Ribeiro de Araújo, de grande experiência na nossa profissão e sempre vinculado à área financeira também, que ele detém com poucos em relação à administração financeira, administração administrativa mesmo. O que ele fala tem toda a sua propriedade, porque a contabilidade pública é uma, a contabilidade privada é outra, e o que a gente vê é que o administrador público, quando ele prestigia a contabilidade, ele se defende, ele se resguarda. É mais uma precaução para o administrador do que uma imposição legal, eu vejo. Então, ter um secretário de fazenda, um controlador, um contador, eu acho que na posição correta faz com que você tenha tranquilidade para fazer uma gestão dentro da probidade, dentro da regularidade, né? Eu acho que é bem nessa linha. Samir, um aspecto importante relacionado à valorização é a prerrogativa da profissão. As prerrogativas que são próprias de cada profissão, no caso dos contadores. Os conselhos de classe possuem atuação estratégica nesse sentido. O exercício dessa prerrogativa não é uma benesse para os contadores ou para os administradores, para os advogados, mas é a forma que o legislador encontrou efetivamente para proteger a própria sociedade, né? Que demandas a categoria contábil possui hoje perante os poderes legislativo e executivo, como o caso do Conselho Regional de Contabilidade, e como é que vocês vêm se posicionando frente a essas demandas? São importantes. O tempo muda e as demandas vão aumentando. Se altera. Claro. Exatamente. Não, na verdade, assim, eu vejo... o Conselho ele tem um tripé de atuação, como você mesmo colocou no início. Ele trabalha com o registro, para a gente mapear todos os que atuam no nosso segmento, na fiscalização, para defender a sociedade do mau exercício da profissão, e a educação continuada como uma fiscalização preventiva, a capacitação. E quando eu entrei no Conselho, eu via que isso era pouco ainda. A gente precisava
demonstrar à sociedade que o Conselho está, sim, para regular o exercício da profissão, mas ele também pode ser um ponto de apoio para os seus registrados, né? E aí eu criei o quarto tripé, que é o apoio ao profissional. E o que a gente vê, na verdade, é que esse apoio ele tem nos sinalizado um caminho importante da gente trilhar. Então, a gente vê a necessidade, por exemplo, de capacitação da área pública, convênios com as administrações públicas para que a gente tenha um controle maior do exercício da profissão. A gente tem pleiteado um atendimento prioritário, um atendimento preferencial ao profissional da contabilidade na administração pública, nas secretarias, onde o nosso trabalho é próprio. E a gente faz uma analogia, então, no judiciário, não é o advogado que é exclusivamente prestigiado para esse trânsito. A gente não tem exclusividade, mas o conhecimento que a gente detém, ele torna a atuação, o trabalho da administração pública muito mais eficiente, né? Então, quando uma pessoa vai à administração pública pleitear algum serviço, até ele entender o que ele efetivamente foi buscar e tudo mais, isso demanda muito tempo. E a gente já tem um conhecimento próprio disso. Em poucos minutos, a gente consegue promover o atendimento de 5, 10, 15, 20 empresas que são representadas por nós, né? Então, são esses tipos de sinalizações para a administração pública que eu acho que a gente precisa construir, melhorar a construção do ambiente de negócios, tornar ele menos burocrático, com menos intervenção do ser humano, mais tecnológico. Isso tudo faz com que a gente prestigie a economia como um todo, né? Quem pega o seu recurso ali e emprega em alguma atividade para poder empreender, é ele que está promovendo a arrecadação dos impostos. Então, eu acho que a gente tem que passar a ver não dois oponentes em trincheiras distintas, né? O fisco e o empresário, e sim como parceiros na construção de uma sociedade melhor, né? É claro, não há dúvida. Vocês mesmos do Conselho Regional de Contabilidade do Rio têm um apoio fundamental na questão da prestação de conta dos candidatos de diversos partidos políticos. Imagina, como é que o tribunal teria expertise técnica, né? Técnica mesmo, para sustentar essas prestações de conta, se não fosse esse trabalho meritório que o Conselho de Contabilidade faz, por exemplo, né? É um trabalho no interesse do bem comum. Não há dúvida, não é? No passado, como é que era, Wagner? Não existia essa obrigatoriedade de assinatura de responsabilidade técnica do contador nas prestações de contas. Então, não existia um padrão. Quantos candidatos tiveram a sua eleição glosada e ele deixou de assumir aquele cargo porque efetivamente não teve aquele carinho, aquele cuidado no acompanhamento? E aqui no Rio de Janeiro a gente trabalha isso com muita responsabilidade. Nós criamos uma comissão de prestação de contas eleitorais, são membros da classe que voluntariamente, sem nenhuma remuneração, promoveram uma capacitação para mais de 700 pessoas. Imagina. Nesse período. Então, hoje, compõem essa comissão membros até ex-funcionários do próprio Tribunal Regional Eleitoral que faziam a análise dessa prestação de conta. Então, eu tenho certeza que o CRC do Rio de Janeiro está levando muita qualidade aos profissionais que atuam nesse segmento. E aí, também resguardam os candidatos para que tenham efetivamente a orientação correta e a manutenção da sua eleição, né? Isso é o interesse de todos, isso é o interesse do bem comum, de uma eleição transparente, né? Não há dúvida, é um trabalho importante. Eu sei que o Tibérios é o nosso diretor aqui, do meu diretor, ele diz assim, o tempo é um recurso, Wagner, inelástico de reposição impossível. Essa conversa está muito boa, mas aqui já está chegando, escassa gente. Ele é um ditador, esse Tibérios. Para finalizar, Samir, eu gostaria que você falasse um pouco mais. Eu fui testemunha e participei daquele evento que você juntou as três profissões, advogado, contador e administrador, em relação ao condomínio. Você está nos mostrando outros exemplos importantes que você está fazendo no Conselho de Contabilidade, que são importantes para o bem comum. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua atuação como presidente do Conselho Regional de Contabilidade, como membro também da Junta, né,
do Rio de Janeiro, que é fundamental, e espero que na quinta-feira você faça o registro também como administrador. Você será sempre contador, mas também administrador e advogado. Agora registrado. É uma honra para nós ter você na nossa classe, amigo. É um prazer muito grande para mim também. Sim, na verdade, o que eu posso te dizer, Wagner, eu acho que esse teria que ser o encaminhamento de todos nós. Eu sou profissional da contabilidade, né? E eu estou presidente do meu conselho. Então, é uma atuação com um desprendimento imenso. O que eu quero de verdade é que tudo que eu puder beneficiar a minha classe, eu possa me valer de tudo que eu construí depois que deixar de ser presidente, né? E eu acho que cada um de nós, ele precisa contribuir um pouquinho, doar um pouquinho do seu conhecimento, do seu tempo, da sua força de trabalho pelo bem comum. Então, o Conselho está com mais de 50 comissões de trabalho desenvolvendo as suas atividades, evoluindo os microcosmos ali da profissão, né? Cada um numa seara atuando. E a gente tem se colocado à disposição da sociedade como um todo, seja na orientação, na capacitação, nas contribuições com o nosso conhecimento. Então, por exemplo, agora a gente está num processo aí de renovação de prefeitos e vereadores. Eu já atravessei um termo de compromisso com toda a classe política em que eu assumo o compromisso de treinar a força de trabalho da contabilidade gratuitamente, tanto nos municípios quanto nas câmaras. É a contribuição que a gente pode dar. Claro, e se a sociedade, com esse conhecimento atualizado, tiver mais controle, tiver mais qualidade no gasto público, tá aí, já recebi o pagamento, né? Claro, tem uma condição de vida social muito, muito melhor. Então, o Conselho está com muitas frentes e todas elas prestigiando o trabalho voluntário, a interlocução com a classe, a participação coletiva. Somos 48 conselheiros, 24 efetivos. Eu não posso acreditar que uma classe formada por quase 55 mil profissionais só precisa ter a participação de 24. Claro, tem a participação de muito mais, né? Não há dúvida, não há dúvida. O Tibério vai me perdoar, mas eu vou fazer uma insubordinação. Por quê? Porque o Kleber, que é o nosso coordenador da comissão de condomínio, o Kleber Lessa, ele apareceu, eu não posso ficar mal com ele. Ele é exatamente o coordenador da comissão de condomínio lá no CRA do Rio de Janeiro. Com relação especificamente à área condominial, diz ele, o que falta inicialmente não é treinamento, mas normativas para um plano de contas específico e estabelecimento da obrigatoriedade de profissionais da contabilidade. Como é que você vê isso, hein? O Kleber falou a realidade, e esse movimento de construção da comissão de contabilidade condominial, em que a gente tem profissionais da administração compondo a comissão, profissionais do direito, a gente entende que é algo multidisciplinar, que cada um tem um papel importante nessa construção da regulação desse universo, né? E aí, essa comissão, ela já, para você ter uma ideia, ela já foi capaz de provocar o Conselho Federal na criação de uma comissão em âmbito federal, lá no CFC, para começar a criar o regramento de verdade. Então, a gente fica feliz de num movimento do Rio de Janeiro, a gente encontrar outros conselhos, como o Conselho de Goiás, como o Conselho da Bahia, já discutindo esse assunto, e a gente conseguiu sensibilizar e motivar o Conselho Federal a criar uma comissão própria lá para a regulamentação dessa área acontecer. Eu acho que a gente está prestigiando a manutenção do patrimônio, que é o bem maior que um ser humano pode ter o prazer de dizer que tem a sua casa própria, né? E aí tenha de verdade isso como um patrimônio, não como um passivo a administrar, né? Samir Neme, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, muito obrigado mesmo por essa live. Você realmente nos respondeu de forma muito clara, muito nítida. Eu não tenho dúvida que os internautas que nos acompanharam e que depois vão ver esse vídeo em diversas circunstâncias vão agregar muito valor e refletir muito sobre as colocações que você fez. Muito obrigado. E você, a palavra final, e muito obrigado de novo por ser o nosso convidado especial nessa noite.
Nada, Wagner. Eu agradeço muito, muito o convite. Eu queria dizer que o Conselho de Contabilidade e eu pessoalmente, eu estou à disposição de vocês. Eu sou uma pessoa que admiro muito o teu trabalho, a tua trajetória de vida, tudo que você construiu é uma referência. Eu acho que o ser humano ele vive de exemplos. Eu sempre almejei a minha condução de vida, tanto pessoal quanto profissional, em exemplos de pessoas que são referência para mim. E você é uma dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que você tem muito ainda para contribuir com a coletividade, e o Samir e o CRC estão ao seu lado para potencializar essa entrega aí que você ainda é capaz de fazer. Muito obrigado, Samiro. Muito obrigado também aos internautas. Coisas boas acabam depressa, mas vamos ter a oportunidade adiante de fazermos outra live. Muito obrigado. Boa noite, Samir. Obrigado, Wagner. Um abraço a todos aí que nos acompanharam. Tá bom. Um abraço.